Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui nesse segundo domingo de quarentena em decorrência da pandemia do coronavírus e nós vamos mais uma vez fazer uma meditação na Palavra de Deus, dando continuidade na nossa exposição do Evangelho de João. Quero convidar que você abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 20. João 13, 18 a 20. E diz assim o texto de João 13, 18 a 20. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi lida. E te pedir nesse instante, Pai, que o teu Espírito, ó Deus, possa falar, ó Deus, a cada irmão, a cada pessoa que está assistindo agora, que está ouvindo essa mensagem, ó Deus. Que o Senhor dê a tua instrução, que o Senhor edifique esses corações, que o Senhor molde-os conforme a tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Entramos na nossa segunda semana de quarentena por causa do coronavírus e a maioria da população brasileira e também mundial encontra-se nas suas casas. E num período desse, uma coisa que pouco se fala é sobre alegria. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com medo, ansiosas sem saber o que vai acontecer depois. Ansiosas também por causa desse vírus que, dependendo da pessoa que ele contaminar, pode ser até mesmo fatal. Mas com o cristão é diferente. Não diferente no sentido de que ele não passe pelos problemas desse mundo. Sim, o cristão passa por vários e vários problemas nessa vida, inclusive enfermidades, inclusive desemprego, inclusive problemas financeiros. Mas o cristão sabe que a sua alegria ela não está nas circunstâncias, não está em ter ou não ter saúde, em ter ou não ter emprego, em ter ou não ter coisas, mas a sua alegria está em Cristo Jesus. No domingo passado, meus irmãos, nós encerramos exatamente nesse ponto. No versículo 17, Jesus, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos e mostrado a eles que, de fato, Ele é o Mestre, o Senhor, e que Ele havia lavado os pés dos seus discípulos, ensinando a eles a se humilharem e a servirem uns aos outros, assim como Ele veio para servir. Jesus ele encerra com o versículo 17 dizendo: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então a bem-aventurança está na prática da vontade do Senhor. A bem-aventurança, a verdadeira felicidade está em servir a Deus. E aqueles que são bem-aventurados, aqueles que servem ao Senhor, não são todos. Não são todos os homens e mulheres que são chamados de bem-aventurados na Bíblia, mas somente um grupo, o grupo dos eleitos, o grupo dos escolhidos. E veja, essa eleição não é por mérito humano. O Senhor não escolheu o seu povo, a sua igreja, com base em algum mérito humano, em alguma coisa que Ele tenha visto nessas pessoas, mas por motivos que só Ele sabe e por quem Ele morreu. Por isso, chamados para servir, chamados para se humilhar e fazer a sua vontade,
Esses são os escolhidos do Senhor. Essa é a missão dos escolhidos do Senhor. É sobre esse tema que eu quero meditar com vocês nesta noite, a missão dos escolhidos. E a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que Jesus conhece os seus escolhidos. Veja lá o verso 18. Jesus ele disse o seguinte: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Então Jesus acabara de falar sobre a bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que praticam a vontade de Cristo, aqueles que se humilham e servem uns aos outros. Mas Jesus não estava falando a todos aqueles que estavam naquele lugar. Jesus estava com seus 12 discípulos no cenáculo, participando da refeição pascal, da ceia pascal, e depois de ele lavar os pés daqueles 12 homens e de lhes ensinar a humildade e de mostrar para eles que eles seriam felizes, bem-aventurados, se eles também fossem humildes servos, Jesus fala que nem todos poderiam ou fariam isso. Jesus ele fala: eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Irmãos, lá em Efésios capítulo 1, nós lemos que Deus, o Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo. E Cristo veio a esse mundo para dar a sua vida pelas suas ovelhas, pelo seu povo. Ele se humilhou para lavar o seu povo dos pecados deles. E Jesus ele ensina que aqueles a quem ele escolheu e que foram chamados por ele é que fariam isso e que seriam felizes. Uma dessas pessoas é o apóstolo Paulo, que não estava aqui neste evento, mas tempos depois foi chamado pelo próprio Jesus. O apóstolo Paulo, certa feita, estava preso, sabia que a morte se aproximava e ele escreve uma carta a uma igreja falando sobre alegria. Pode parecer algo estranho um homem preso, sabendo que em breve estaria morto, falar sobre alegria. Diante das circunstâncias negativas, diante dos sofrimentos desta vida, a última coisa em que pensamos é alegria, mas não é assim com o cristão. Assim que as Escrituras nos ensinam. Por 16 vezes o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, expressa alegria. E é um detalhe, assim como Paulo estava sofrendo, preso, aqueles irmãos filipenses, mesmo em liberdade, eles também experimentavam o sofrimento. Eles foram perseguidos, foram pressionados por falsos mestres, além de terem conflitos dentro da própria membresia. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, ataques externos, disputas internas, a igreja filipense ela é exortada a servir, pois somente com o serviço é que ela poderia ser feliz. E vejam, meus irmãos, quem são aqueles que servem? Quem são aqueles que têm a alegria verdadeira pelo serviço? São aqueles que o Senhor conhece. Na nossa liturgia, nós lemos e cantamos o Salmo 139. E nesse salmo nós vimos que o Senhor está em todos os lugares. Não há um lugar no universo, não há um lugar sequer que o Senhor não esteja. O Senhor ele está em todos os lugares, conhece todas as coisas e conhece especialmente o seu povo, a sua igreja. Por outro lado, esse conhecimento ele é distinguidor. Se por um lado Jesus conhece o seu povo, por quem ele deu a sua vida, por outro lado, aqueles que não fazem parte do seu povo não serão felizes. Não serão felizes porque não foram alvo da graça do Senhor. Em João 10,14, que nós já vimos anteriormente, Jesus ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus sabe muito bem quem são as suas ovelhas, sabe quem são e aquelas que não são. Alguns podem tentar enganar muito bem,
terem aparência de cristão, jeito de cristão, falar como cristão. Alguns podem ser membros de igrejas, podem orar, podem ler a Bíblia ou até mesmo pregar, mas são joio, têm vidas vazias, ocas, sem o Espírito Santo. São falsos crentes. Pensam que enganam alguém, mas não enganam a Cristo Jesus. Veja, não há como enganar Deus. Judas Iscariotes, ele estava dentre os 12 discípulos e ninguém desconfiava dele. Mas veja, Jesus sabia. Jesus sabia muito bem quem era aquele que não era as suas ovelhas, não fazia parte do seu povo. Por isso que aqueles que creem no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, em suas vidas, são verdadeiramente pessoas felizes, porque essas pessoas servem ao Senhor e são conhecidas pelo Senhor. Davi, no Salmo 139, ele vai nos dizer também que quando nenhum dos seus dias havia ainda, Deus já havia escrito todos eles. Nós não sabemos o que nos reserva o futuro. Nós não sabemos o que será nos próximos dias, meses e anos. Mas nós sabemos que o Senhor nos conhece. Conhece cada detalhe de nossas vidas. Conhece cada dia de nossas vidas, porque Ele já escreveu todos os dias das nossas vidas. Assim como Jesus conhecia aqueles homens e sabia que nem todos faziam parte dos seus escolhidos, dos seus eleitos, o Senhor também nos conhece. E aqueles que creem no Senhor são os seus eleitos, são aqueles por quem Ele morreu. Ele te conhece, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe aquilo que aflige o seu coração, Ele sabe todas as suas carências e Ele mesmo te ama e deu a vida por você. E Ele te chama a dar a vida pelo outro, a servirmos uns aos outros. Mas vejam, irmãos, além do Senhor conhecer os seus escolhidos, nós lemos também que o Senhor Jesus, Ele se revela aos seus escolhidos. Voltando ao texto de João, capítulo 13, nós lemos o seguinte. Vou ler o versículo 18 mais uma vez. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus, Ele disse aos seus discípulos que eles seriam bem-aventurados se eles praticassem a humildade. E Ele diz de uma maneira bem clara que nem todos fariam isso, mas isso aconteceria para que a Escritura fosse cumprida. Veja bem, Deus fala, desde que Deus criou o homem, Ele se relaciona, Ele se comunica com o homem. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 até o 4, vemos que Deus falou aos pais muitas vezes, de muitas maneiras. Deus falou na viração do dia no Jardim do Éden. Deus falou com Noé, Deus falou com os patriarcas, Deus falou na sarça com Moisés, Deus usou os seus profetas para falar com o seu povo no Antigo Testamento. E agora, diz o texto de Hebreus, Ele nos fala através do seu Filho. E como que nós conhecemos o Filho de Deus? Através da Bíblia. Através da Palavra de Deus, que nós conseguimos conhecer Jesus e nós podemos assim ouvir a sua voz. Por isso que o versículo 18, aqui em João 13, a segunda parte, diz assim, antes para que se cumpra a Escritura. E aí ele cita então, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus aqui ele cita o Salmo 41, versículo 9. Davi foi quem escreveu esse salmo. E Davi, sendo perseguido, ele é traído por um dos seus amigos, chamado Aitofel. Alguém que era íntimo de Davi, que comia do pão como Davi.
Davi, nesse salmo, ele relata a amarga experiência que ele teve da traição. E aí, nesse salmo, Davi ele profetiza aquilo que se cumpriria com o próprio Cristo. Alguém também próximo dele, um discípulo, alguém que comia do pão com Cristo, que o trairia. Mas, apesar de traído, Cristo não foi surpreendido. Apesar de traído, Cristo não foi enganado. Jesus, em João 6, versículos 70 e 71, ele havia declarado aos seus discípulos: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Mesmo sendo traído, Jesus não foi uma vítima infeliz. Ele não somente sabia o que ia acontecer, quem iria traí-lo, mas ele tinha tudo sob controle, pois era a vontade de Deus que estava se cumprindo. A profecia de Davi estava se cumprindo em Cristo, e isso tinha um propósito. Olha o versículo 19 mais uma vez. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. D.A. Carson, que comenta esse texto, ele nos diz o seguinte: na ocasião, os discípulos acharam desesperador e difícil aceitar a cruz, e achariam impossível sem essa preparação. Preparação esta que reaparece nos capítulos seguintes. Somente a ressurreição e a exaltação de Jesus e o seu dom do Espírito poderiam clarear totalmente suas mentes e responder suas perguntas. Mas o cuidadoso fundamento de Jesus coloca nesse ponto, mostrou-se suficientemente forte para manter os discípulos juntos. Eles não se espalharam imediatamente após a crucificação, e sim ficaram juntos até que a sua ressurreição o vindicasse plenamente e confirmasse a fé que possuíam. Os discípulos não conseguiam entender. Era difícil para os discípulos aceitarem a cruz. Mas mesmo assim, Jesus foi paciente com eles. Jesus queria mostrar para eles que a cruz era necessária. Para que ele fosse na cruz, um deles deveria traí-lo. E assim ele fosse preso, condenado e morto. Mas ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou, ele voltou para o céu e ele derramou o seu Espírito. E deu a promessa da sua segunda vinda. Isso que motivou os discípulos. Assim como aqueles 11 discípulos, nós muitas vezes não entendemos o que acontece com nossas vidas. Podemos achar desesperadoras algumas situações, mas calma, temos que entender que o Senhor está controlando todas as coisas. Ele tem tudo sob o seu comando, sob o seu controle. Ele sabe exatamente a hora certa que vai acontecer. Na hora certa, Judas recebeu um pedaço de pão molhado, aqui no capítulo 13 mesmo. E ele saiu para fazer aquilo que ele deveria fazer, que era entregar Jesus aos seus algozes. Os discípulos, eles eram judeus e eles sabiam muito bem quem era o Eu Sou. O Eu Sou era o Deus do Antigo Testamento, o Deus que havia se revelado a Moisés e a tantos outros. E eles, vendo que Jesus era o Deus do Antigo Testamento, era o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso que acabara de lavar os seus pés, esse Deus precisaria agora, dentro de algumas horas, passar pela pior humilhação de todas, ir para uma cruz e ali receber a ira do Pai sobre os nossos pecados que ele carregou. Veja que as intempéries desta vida, os sofrimentos desta vida têm exatamente essa motivação: conhecermos ao Senhor. Assim como os discípulos tiveram que passar pelo sofrimento de ver o seu mestre crucificado, Jó passou por um outro sofrimento. Um sofrimento terrível também, pelo luto, pela enfermidade. E depois que ele passou por tudo aquilo,
depois que Deus se revelou a ele, nós lemos lá no final do livro de Jó, em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, nessa experiência que estamos passando de quarentena, nós, como eu disse, não sabemos o dia de amanhã. E graças a Deus, até onde se sabe, não existe nenhum caso confirmado na nossa cidade e no nosso bairro. Nós passamos por sofrimentos, passamos por tribulações, passamos por angústias, mas entenda uma coisa, que tudo aquilo que nós passamos, o Senhor tem sob o seu total controle. E tudo aquilo que nós passamos tem um propósito fundamental, é conhecer ao Senhor, é quando Ele se revela a nós. Irmãos, essa experiência que estamos passando, esta pandemia, é para mostrar para a igreja justamente isso. O Senhor está chamando a atenção da sua igreja. O Senhor está querendo mostrar para a sua igreja quem Ele é. Ele é o Eu Sou, o Deus eterno, o Deus imutável. Nós mudamos. Nós, às vezes, pensamos coisas, depois mudamos de ideia. Deus não muda, Ele é eterno. E, meus irmãos, como nós temos presenciado nos últimos tempos, igrejas, irmãos inertes, pessoas preguiçosas, pessoas que não estão compromissadas com a vida cristã. E o Senhor então nos humilha, nos tira das nossas atividades corriqueiras, não deixa com que congreguemos aos domingos e outros trabalhos semanais, para nos mostrar quem Ele é. Ele é o Eu Sou. Ele, com um vírus microscópico, Ele para o planeta. Ele para pobres e ricos, homens e mulheres, jovens e velhos. Ele faz isso para chamar nossa atenção. Ele faz isso para nos mostrar quem Ele é. Ele é o Eu Sou, o Deus imutável. Então que possamos nos prostrar diante dEle, crendo nisso, crendo na Sua palavra e obedecendo a Sua vontade. Mas entendam, esse texto ainda nos ensina uma terceira e última lição. Jesus, Ele envia os seus escolhidos. Ele conhece os seus escolhidos, Ele também se revela aos seus escolhidos, mas depois disso, Ele os envia. O versículo 20 nos diz, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Em Efésios 2:20 nós lemos que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Servos de Deus de todas as épocas foram chamados pelo próprio Deus, foram enviados pelo próprio Deus para falarem em seu nome ao seu povo. Nenhum profeta no Antigo Testamento falava aquilo que era da sua vontade, a sua opinião, mas os profetas sempre diziam, assim diz o Senhor. Igualmente no Novo Testamento os apóstolos foram enviados por Cristo para pregarem a sua palavra a todos que estivessem ao seu redor. E assim como Deus enviou os seus servos, Ele também enviou o seu Filho. O Filho de Deus, ele veio na autoridade do próprio Deus. Por várias vezes no Evangelho de João, Jesus ele fala que ele havia sido enviado pelo Pai. E no final desse Evangelho, em João 20, versículo 21, na parte B, Jesus ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma forma, meus irmãos, que Deus enviou profetas e apóstolos no passado a serem testemunhas da sua palavra, toda a igreja é enviada pelo Senhor para cumprir a sua vontade. E no contexto nós vemos que a sua vontade é amar. Humilhando-se, amar o próximo. Humilhando-se, cuidar do próximo. Assim como Jesus fez pelos seus discípulos. Assim como Jesus fez por nós. Amar através da pregação do Evangelho, mas também através da prática do Evangelho. Percebam, meus irmãos, esse período que estamos vivendo
É uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Esse vírus, ele não apenas está provocando mortes. A quarentena que estamos passando pode causar outras doenças, como, por exemplo, a depressão. Pense naqueles que são idosos e que moram sozinhos. Numa situação assim, eles se sentem ainda mais solitários. Mas mesmo à distância, nós podemos entrar em contato com essas pessoas, podemos orar com elas, podemos ler uma passagem da Bíblia com elas. Por causa dessa quarentena também, muitos ficarão desempregados, a renda de muitos vai cair também. A igreja deve orar por essas pessoas e ajudá-las. O Senhor nos envia a este mundo para fazer a mesma coisa que Ele fez, amar. E fazendo isso no nome dEle. A igreja ela nunca pensa em si mesma. A igreja ela não faz nada para se autopromover. Os cristãos não fazem nada visando a sua própria glória, mas sempre a glória do Senhor. O texto nos diz aqui nas palavras de Cristo que quem nos recebe, recebe aquele que nos enviou. Então, quando somos enviados por Cristo para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, nós estamos brilhando a luz de Cristo. Nós estamos mostrando Cristo a este mundo, através das nossas obras e das nossas palavras. Assim, saiba, meu irmão e minha irmã, que nós temos muito trabalho para fazer. Diante de toda essa situação que estamos vivendo, muitas pessoas precisarão de Cristo. Muitas pessoas precisam ouvir uma palavra. Muitas pessoas precisam de uma oração. Muitas pessoas vão precisar até mesmo de algum auxílio material. E nós estamos aqui para isso, como igreja do Senhor, para servirmos ao outro. Assim como o Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor, veio para servir e não para ser servido, nós também somos enviados como escolhidos dele, não para termos uma vida de ociosidade, não para termos uma vida de conforto neste mundo, mas uma vida de serviço, uma vida de colocar-se diante do Senhor humildemente, fazendo a sua vontade, pregando e vivendo o Evangelho, sendo sal e luz nessa terra, para que assim as pessoas que estiverem ao nosso redor possam conhecer aquele que nos escolheu e que nos enviou. Que Deus os abençoe, que Deus nos ajude a cumprir a sua vontade nessa terra. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, pela tua palavra. Te peço que o Senhor, ó Deus, aplique tudo aquilo que foi exposto aqui, Pai, no coração de cada um que ouviu, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a servir a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor nos enviou a fazer, ó Deus. Fomos escolhidos por Ti, Pai, não por mérito próprio, mas fomos escolhidos, ó Deus, pela graça do Senhor. Então, ó Deus, pela Tua graça nós clamamos, ó Deus, que possamos servir uns aos outros, ó Deus. Possamos servir aquele que carece, ó Deus, dos cuidados do Senhor, ó Deus. Ó Pai Santo, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.